Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer mais um vídeo a respeito da minha teoria multimatrix. Essa teoria, ela diz basicamente que não existe uma só matrix e uma realidade. Essa teoria, ela diz que existe uma realidade e infinitas matrix. Ou seja, todas que já existem e todas as que ainda existirão. O primeiro princípio das matrix é que todas estão certas. Todas conhecem a verdade. E também que só existem uma verdade. Então essa é a primeira regra de qualquer matrix. Aquela matrix está certa, ela conhece a verdade e só existe uma verdade. Isso acontece porque o ser humano tem uma intuição de que existe uma verdade e que ele conhece a verdade. Só que o que eu costumo dizer é que todas as matrix, e eu falei bem claramente nos últimos vídeos sobre isso, são pontos de vista. Cada matrix é um ponto de vista. Pontos de vista. Como ela é um ponto de vista, ela está certa. Mas ela está relativamente certa. Relativamente a quê? Relativamente ao seu ponto de vista. Ou seja, naquele ponto de vista, aquela teoria, aquela matrix está certa. Ela está certa. Mas ela não é a verdade. Porque não existe uma só verdade. Existem infinitas teorias por causa dos infinitos pontos de vista. Baseado nisso, todas as teorias acham que as outras teorias estão erradas. Porque elas estão olhando a realidade a partir de outro ponto de vista. Isso ficou claro? Eu procurei deixar bem claro nos últimos 2 vídeos o que significa o ponto de vista, matrix, paradigma, critério de verdade. Então esse é o resumo. E por isso, o que existe são infinitas matrix, algumas totalmente isoladas e algumas que compartilham alguns pontos em comum. Eu, dentro da medicina, escrevi esse livro, A Revolução da Medicina, para dizer que a medicina é a soma de todas as medicinas que já existiram e que existirão, desde o xamanismo até o transhumanismo, todas as medicinas que atuam no ser humano, visando a sua saúde e o alívio das dores, das suas doenças. E uma vez um paciente me perguntou o seguinte: se você acha que não existe nem certo nem errado, como que você sabe que você está certo? E eu respondi: muito boa pergunta. E a resposta é: eu sei que eu estou certo quando a teoria que eu aplico, ela funciona. Então, por exemplo, veio um paciente para mim e eu sempre digo para ele na primeira consulta: eu não sei o que eu vou fazer no seu caso,
porque você é um caso único, inigualável e extremamente complexo. E aí, ao conhecer o paciente, a história do paciente, é claro que a minha consulta é longa, é profunda, onde a gente vai trabalhar todos os contextos da vida dessa pessoa. Por isso eu chamo essa medicina de medicina personalizada. Que é uma medicina baseada na pessoa, porque a saúde ela é biopsicossocial, também dá para colocar espiritual, dá para colocar meio ambiente, e a partir do conhecimento dessa pessoa, da dinâmica dessa pessoa, da vida dela, do sofrimento dessa pessoa e da compreensão de todo esse processo, que eu vou escolher daí qual medicina eu vou atuar nessa pessoa. E eu só vou saber se eu escolhi certo aquela medicina quando ela funciona. E quando que ela funciona? Quando o aspecto biológico, psicológico e social dessa pessoa tem menos dor e mais bem-estar. Então funcionou. Então, dentro do processo da multimatrix, que é o processo da complexidade, dentro desse processo da complexidade, nós só sabemos se uma matrix é eficaz quando ela funciona. Independente da matrix. Eu quero trazer aqui um outro conceito que é da medicina mais antiga, mais original, que seria do xamanismo. E a maior parte das culturas xamânicas, elas entendem que o mundo é dividido em 3 partes. Aqui o nosso mundo, aqui o supramundo e o inframundo. E esses 3 mundos, eles são representados por uma árvore. Então aqui o supramundo, o nosso mundo e o inframundo. Nós vivemos aqui. O xamã, os seres humanos, todos vivem aqui. Aqui vive o grande espírito, que seria o mundo espiritual ontológico, digamos assim, o mundo espiritual ontológico, que dá origem a tudo que existe. E aqui existem os espíritos, que é daquela turma que estava aqui e que morreu. Então, a estrutura do xamanismo, geralmente, ela se divide nesses 3 mundos. O mundo dos humanos, o inframundo dos espíritos e o supramundo mais divino, digamos assim. E o xamã é aquele cara que pode viajar nesses mundos. Normalmente ele não viaja para o mundo do divino, mas ele recebe mensagens desse grande espírito, se ele pode ou não pode fazer alguma coisa, e ele pode sim fazer a viagem xamânica, em busca das almas, das partes do espírito que está lá nesse mundo, inframundo, para resgatá-lo e devolver ao doente. Mas isso não importa, assim, basicamente, se isso tem fundamento ou não. Sempre que eu for trabalhar com multimatrix, ou com a maior parte das teorias que eu falo, eu vou usar qualquer teoria, qualquer matrix. Até pela compreensão desse processo todo de complexidade, das medicinas, das religiões, da teoria política que eu estou escrevendo, é a facilidade de fluir nas matrix. Então, o que eu costumo fazer? Eu estudo as matrix como teorias, como pontos de vista. Você só consegue entender uma matrix quando você entra nela, quando você está dentro dela, quando você estuda a matrix a partir dos seus próprios critérios, dos seus próprios valores, dos seus próprios paradigmas. Você não pode estudar uma matrix usando outra matrix, porque ela sempre estará errada, a outra sempre estará errada. Então você tem que entrar na matrix, conhecê-la e ver qual é a sua funcionalidade. Porque nesses 3 mundos, agora saindo só do campo do xamanismo, mas de qualquer matrix, quando nós falamos sobre qualquer questão espiritual, metafísica ou religiosa, esse sistema também funciona. Então, como que nós explicaríamos isso na teoria da multimatrix? Aqui está o mundo onde está o ser humano. Aqui está o ser humano.
Quando o ser humano cria uma matrix, ou seja, quando o ser humano ele olha para a realidade, seja essa realidade física, material ou espiritual, ou ambos, ele tenta dar uma explicação para essa realidade e ele cria uma matrix. Então, os pajés, os xamãs, eles criam o xamanismo, e o xamanismo é uma matrix, a partir da experiência que ele tem, ou com plantas de poder, ou com o transe espiritual. O xamã cria uma explicação para essa realidade que ele está vivendo. Assim como quando, por exemplo, Moisés, ele ouve a voz de Deus e ele fala com Deus, ele passa a criar uma matrix. A matrix não significa que ela é falsa, nenhuma matrix é falsa. Isso é importante perceber. Ele está criando uma explicação para essa realidade. Apenas construindo uma explicação, um ponto de vista da realidade a partir daquele olhar. E então, baseado nisso, isso é o ponto mais importante que eu quero comentar nesse vídeo. Essas visões, todas as matrix que existem na religiosidade, todas as matrix, elas funcionam no mundo dos homens, porque esse supramundo, que seria o mundo do divino, e esse inframundo, que seria o mundo dos espíritos, seja espíritos humanos ou espíritos da natureza, seja o que for, eles passam a existir. Então, esse mundo, esses três mundos passam a existir. Eles passam a se manifestar. E por se manifestarem, eles funcionam, eles passam a ser eficazes, eles passam a funcionar. Por isso, no sentido, por exemplo, do Jesus, quando Jesus faz um milagre, por mais fantástico que seja o milagre, ele fala, não foi eu que te curei, foi a tua fé que te curou, ou foi a tua fé que te salvou. Vai e não peques mais. E quando Jesus vai para a cidade de Nazaré, onde ele passou a infância, e já vai dentro do seu trabalho como Messias, e os adultos perguntam, esse é o Messias que nós estávamos esperando? Esse não é aquele menino que brincava com nossos filhos? E a Bíblia diz, e ali ele não fez nenhuma maravilha. Não fez milagres, porque ninguém acreditou nele. Quando você acredita na Matrix, você se conecta com o divino daquela Matrix e ela funciona. Na religião, o que se chama fé, na ciência e na medicina, chama-se placebo. É quando você acredita que vai funcionar. Eu estava vendo um tempo atrás um diácono da Igreja Católica estudando uma Nossa Senhora chamada Nossa Senhora das Lágrimas, e ele estava investigando as pessoas e a história e a biografia dela, e acontecia inúmeras condições, situações que poderíamos chamar de sincronicidade ou de milagres. E a resposta para isso é que na hora que ele começa a estudar aquela matrix e construir os seus pontos de vista, os seus paradigmas, ele faz a conexão e funciona. Se você assistir, por exemplo, vídeos de pessoas que tiveram experiência quase morte, muitas vezes a pessoa morre e fica no mundo físico, vendo coisas físicas, vendo as pessoas que estão cuidando dela, tentando salvar. Mas algumas pessoas vão para esses outros mundos, o mundo divino, o mundo dos espíritos, e têm experiências. E muitas vezes, quando a pessoa tem uma fé muito arraigada, ela encontra aquilo que ela buscava. Um cristão normalmente vai encontrar-se com Cristo. Um budista vai se encontrar com um mestre budista. Tem o caso de um menino judeu que ele teve uma experiência quase morte e ele teve toda uma confirmação do paradigma judaico. Depois, no final do vídeo, eu vou colocar o link do vídeo que conta toda a história desse menino. Então, se nós olharmos dentro da visão da multimatrix, nós não temos como uma das matrix dizer que a outra está errada. Porque todos aqueles que vivem dentro da matrix, funcionam dentro da matrix, e ela é eficaz dentro daquela matrix. Só que como aquela matrix é um ponto de vista, ela é limitada. Ela é limitada às pessoas que creem nela e às pessoas que praticam aquela crença. Nós podemos ver isso em qualquer coisa, como na teoria política, e por isso eu estou escrevendo a minha teoria política chamada Mesaísmo.
onde eu digo que nós temos que sair da polaridade, porque a polaridade é só uma crença, é só mais uma matrix, a direita e a esquerda é só mais uma matrix, e caminharmos para um consenso, porque senão nós iremos nos destruir. Na sequência dos vídeos nós vamos aprofundar mais essa questão dos temas da matrix, dos seus pontos de vista, das suas funcionalidades e das suas especificidades. Agradeço a sua atenção de me acompanhar até esse momento. Espero encontrá-lo novamente. Divulgue esse canal, passe para os seus amigos, dê o seu joinha, faça comentários, que isso impulsiona mais o canal para ele se expandir. Muito obrigado, paz e bem a todos.